capítulo de número 1. Vamos ler só alguns versículos, depois a gente vai falando verso a verso mais à frente. Primeiro a gente vai conhecer a epístola aos Efésios. Diz assim, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma das epístolas do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Irmãos, eu falei na sexta-feira, eu acho, não sei se foi ontem ou quinta, dizendo o seguinte: o Antigo Testamento não gera doutrina para a igreja. Nós não temos doutrina para a igreja no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem lições práticas para nós, de muita gente. Você tem lição sobre Jó, sobre José, sobre Abraão, sobre Gideão, sobre Jeremias, sobre Isaías. Você tem muitas lições práticas lá. Mas ele não gera doutrina, ou seja, no sentido de aplicar na nossa vida cotidiana. Por exemplo, hoje nós não precisamos mais de animais, não precisamos mais de bodes, de ovelhas, não precisamos nada disso. Hoje nós precisamos apenas de Cristo. Então, o que gera doutrina para nós é o Novo Testamento, a partir das epístolas que nós vamos estudar, estamos estudando. A epístola de Efésios, e isso é bom que os irmãos saibam, o apóstolo Paulo ele fez 3 viagens missionárias. Tem um texto que eu gosto de ler para explicar quem foi Paulo, porque dá até para entender quem somos nós. Abra comigo em Romanos, deixa eu ver se eu consigo achar. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo de número 22, explica quem é Paulo. Diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 22 adiante. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ter ido convosco, que o desejo de Paulo era ir visitar a igreja de Roma. Outra coisa que os irmãos têm que entender é que não foi Paulo nem dos apóstolos que fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fundada por alguns dos discípulos que estavam no dia de Pentecoste, ouvindo aquilo que estava acontecendo dentro do Senado. Então ali se converteram, voltaram para Roma e fundaram a igreja. Então Paulo disse que ele tinha vontade de conhecer aquela igreja de Roma, mas não havia oportunidade. Versículo 23. Mas agora, não havendo mais o que me detenha nestas regiões, e porque há vários anos nutro o desejo de vos visitar. Como é que está na tradução de vocês aí? Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Tem alguma tradução diferente dessa aí? No 23? No 23. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, né? Mesma coisa. Deixa eu ver uma outra que eu tenho aqui. É 15, né? 15 e 23. Isso. É a mesma coisa. O que o apóstolo Paulo está querendo
querendo dizer aí, irmãos? Ele está querendo dizer uma coisa só. Já não havia mais lugar que ele não tivesse tido evangelizado. Paulo está dizendo que ele percorreu todas as regiões possíveis dentro da região do continente asiático que ele não pregou o evangelho. Então ele está dizendo, não, eu não tenho mais lugar onde pregar. Aí ele quer ir até a igreja de Roma, seguindo o versículo, ó. Quando partir, verso 24, quando partir para a Espanha, irei me encontrar convosco, pois espero que de passagem vos verei, e para lá seja por vós encaminhado, depois de ter desfrutado um pouco da vossa companhia. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 22 a 24, que ele não tinha mais espaço, ele não tinha mais aonde evangelizar, porque ele já percorreu todos os lugares. Agora ele queria ir para onde? Para a Espanha. E para ir para lá ele contava com o quê? Com a igreja de Roma, apoiar ele financeiramente. Então esse é o apóstolo Paulo que fez 3 viagens missionárias, pregando o evangelho. E aí se você ler lá em Atos capítulo 15, versículo 36 a 18, vai contar toda a história da segunda viagem missionária de Paulo. Vamos só ler alguns versículos de Atos, não todos, mas só alguns. Atos capítulo 15 e versículo 36, aonde começa a segunda viagem de Paulo e aonde dá-se também a separação entre Paulo e Barnabé, que eu vou explicar mais para frente. Diz assim, Atos capítulo 15, versículo 35. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, ele já via Paulo e Barnabé voltar da primeira viagem missionária, estavam partindo para a segunda viagem missionária, e agora eles iam passar por todas as igrejas. Agora eles fizeram sua primeira viagem missionária visitando para ver como é que estava. E aí começa então, aqui que nós estamos lendo no versículo 36, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Em cada viagem ele fundava uma igreja, em cada região ele deixava uma igreja plantada. Então esse é o apóstolo Paulo. Nós não estamos estudando a vida dele, mas só algumas coisas para a gente entender. Então ele parte para a segunda viagem com Barnabé, depois a gente vai ver por que ele se separou de Barnabé. Mas vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 18. A igreja de Éfeso foi visitada e fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, onde ele para na cidade de Éfeso e fica ali por um espaço de tempo, e aonde ele funda essa igreja. Atos capítulo 28, está errado, ali a gente deve ser 28 a 41. É Atos 18, na verdade é o contrário, tá bom? É do 21 ao 28. Diz assim, ó, Atos capítulo 18, do 21 ao 28. Está invertida a numeração ali, tá? É 21 ao 28. Antes despediu-se deles, dizendo: se Deus permitir, voltarei para vós. Então zarpou para Éfeso. Então aqui a gente vê que ele chega na cidade de Éfeso, faz essa visita, evangeliza essa cidade. Depois a gente vai ver lá na frente, em Atos capítulo 20, quando ele partindo, está saindo da cidade, ele chama todos os presbíteros de Éfeso para despedir deles ali, e ele escreve aqui um texto, aqui em Atos capítulo 20, e o versículo 18, ele vai dizer assim: logo que eles chegaram, disse-lhes: bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, ou seja, desde o primeiro dia que entrei em Éfeso, ele está falando de Éfeso, o modo como que me portei durante todo o tempo no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, as quais me vieram por causa das ciladas dos judeus. Não deixei de vos falar nada que vos fosse proveitoso, ensinando-vos publicamente e de casa
em casa. Então o apóstolo Paulo passa em Éfeso uma longa temporada, onde ele funda essa igreja chamada Igreja de Éfeso. Depois ele vai fazer essa visita por todas as igrejas, nós já falamos, abre novas igrejas na sua segunda viagem missionária. Tá? Ele passa por todas as igrejas que ele havia fundado juntamente com Barnabé na primeira, e na segunda ele começa então a abrir outras igrejas, das quais Éfeso é uma delas. Aí nós temos o episódio lá em Atos capítulo 15, versículo 39, a separação entre Paulo e Barnabé, que muito pouca gente explica por que houve essa separação. Diz o versículo 39 de Atos 15: houve tal contenda entre eles que se separaram um do outro. Então Barnabé, acompanhado de Marcos, navegou para Chipre. Então houve essa desavença entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos. Esse Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. E a gente vai entender o porquê que eles se separaram, porquê que Barnabé e Paulo se separaram por conta de João Marcos. Vamos ler ainda também, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 2 a 10, que fala mais alguma coisa sobre essa historinha, para a gente entender, a gente começar a entender por que Paulo e Barnabé se separaram. Gálatas, capítulo 2, versículo 10 a 14. Ele diz assim: recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na carne, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Eu vou explicar aos irmãos aqui, porque Paulo disse que até Barnabé teve o mesmo comportamento de Pedro. O que era o comportamento de Pedro? Quando Pedro estava com os gentios, ele se portava como estando com os gentios. Quando Pedro estava junto com os judeus, ele se portava como judeu. Então, não sei se está dando para os irmãos entenderem. Por exemplo, para ficar mais fácil ainda, é o famoso duas caras. Na sua frente é uma coisa, atrás é outra. É isso aqui que Paulo está dizendo em relação a Pedro e Barnabé. Quando vocês estão com Tiago, vocês se comportam como judeu. Agora, quando Tiago some, vocês se comportam como gentio e fazem essa dissimulação, essa dissensão. Então, é isso que aconteceu entre Paulo e Barnabé. Houve essa separação entre os dois. Aqui, irmãos, não vai dar para ver direitinho, mas aqui está o trajeto da segunda viagem do apóstolo Paulo. Ele sai daqui da cidade de Antioquia, passa por Chipre, aí vem Panfilha, Pisídia, Licaônia, e daqui de Licaônia, da região de Licaônia, de Derbe, eles voltam novamente para Antioquia, onde era a base missionária, para poder fazer a terceira viagem missionária. Então, ele sai da Antioquia, passa por toda essa região, chega na cidade de Derbe, termina a segunda viagem missionária, volta tudo de novo para a cidade de Antioquia. Aqui também é a mesma imagem. Aqui, vamos entender por que Paulo e Barnabé se separaram. A gente olha para a Bíblia e a gente acha que eles não tinham os problemas que nós temos aqui. Os mesmos problemas pelos quais nós enfrentamos aqui,
já naquela época eles também enfrentavam. Vamos entender por que Paulo se separou de Barnabé. Paulo não queria levá-lo por ter abandonado eles. Qual foi o motivo? Vamos ler. Atos capítulo 13 vai dizer que Marcos abandonou a Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária deles. Esse menino abandonou. Atos capítulo 13, versículo de número 13, diz assim: partindo de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, cidade da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Não tinha terminado ainda a primeira viagem missionária quando Marcos abandona a Paulo e Barnabé. Os irmãos lembram que lá em Atos capítulo 15, versículo 39, diz que Paulo e Barnabé teve uma dissensão ou uma discussão por conta de Marcos. E o motivo por que eles discutiram é exatamente por esse, porque antes de terminar a primeira viagem missionária, Marcos volta para Jerusalém. Paulo entendeu que Barnabé queria levá-lo por questões de conveniência, por conta dos crentes judeus, porque ele era judeu. Então, irmãos, percebe que o que nós vivemos hoje não é uma novidade? Barnabé queria levar Marcos por conveniência. Ele queria levar Marcos para dizer aos judeus: olha, eu estou com um judeu aqui do lado também. E Paulo entende, não, ele está querendo levar Marcos por conveniência. E por conveniência eu não vou aceitar que leve Marcos, porque Marcos nos abandonou ainda na primeira viagem missionária, nos abandonou, nos deixou ao leme. Então Paulo não queria levá-lo. Terceiro, Paulo entendeu que João Marcos seria uma espécie de fiscal. Observaria o método evangelístico de Paulo voltado para os gentios. Então Paulo diz: olha, Barnabé quer levá-lo por conveniência, e João Marcos pode se tornar um fiscal, fiscalizando como é que eu vou evangelizar, como é que eu vou levar a palavra de Deus para os gentios. Porque, irmãos, uma coisa que vocês têm que entender é que na cabeça dos discípulos o evangelho não era para todos, o evangelho era somente para judeus. Eu vou dar uma prova do que eu estou falando em Atos capítulo 10. Deixa eu ver isso. Atos capítulo 10, versículo 23. Pedro vai entender que o evangelho não é só para judeus, mas o evangelho é para todos. O sonho que Cornélio teve, que Pedro iria na casa dele, e depois a visão que Pedro teve, quando se abre, isso que eu estou falando está no versículo de número 9, tá? Quando se abre o lençol, ele almoça, termina, vai tirar um cochilo, se abre um lençol com todos os animais que o judeu não poderia comer. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro diz: não posso comer tais coisas. E Jesus falou: não torne. Aí diz aqui no versículo 15: pela segunda vez disse a vós: não consideres comum o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e o vaso foi recolhido ao céu. Aí Pedro entendeu que era para ele ir na casa de Cornélio, pregar o evangelho para Cornélio e sua família. Porque na cabeça dos judeus, na cabeça dos apóstolos ainda, o evangelho não era para gentil. O evangelho era só para judeu. Por isso que Deus manda ele ir para a casa de Cornélio e pregar na casa de Cornélio. Qual é, irmãos? Qual é a prova de que o evangelho é para todos e não para uma classe? Acompanha comigo aqui, versículo 34, aonde Pedro já está dentro da casa de Cornélio, pregando a palavra de Deus, e acontece algo extraordinário para provar para Pedro que o evangelho é para todos e não só para uma classe de pessoas. Os irmãos estão me entendendo até aqui, irmãos? Amém, amém? Então vamos lá.
Versículo 30, eu vou pular, tá? Vamos para o versículo 36. Então ele já está dentro da casa de Cornélio pregando. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Esta palavra, bem conheceis, veio por toda a Judéia, começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, presta atenção. Quando eu digo que muitas pessoas abrem a boca para falar para mim que está cheio do Espírito Santo, eu não acredito, é por essas evidências aqui, irmãos. É por essas evidências da Bíblia. Olha o que diz o versículo 38 aí. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou fazendo o quê? Andou fazendo o quê? Andou fazendo bem e... Um crente cheio do Espírito Santo, o que ele sabe fazer? O bem. O crente, quando ele tem o Espírito de Deus na vida, ele só sabe fazer o bem. Então, continuando. Nós somos testemunha de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Verso 42. Ele nos ordenou a pregar ao povo e testificar que ele é aquele, porque Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Verso 43. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Muito bem, Pedro está dentro da casa de Cornélio, pregando a palavra. Mas o que convenceu a Pedro que o Evangelho é para todos? Verso 44. Enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque uns ouviam falar em línguas e magnificar. Qual foi a prova para Pedro que o Evangelho não era para uma classe de pessoas, mas para todas as pessoas? Versículo 44 começa a responder. Pedro ainda falando, Pedro ainda pregando, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre eles, igualmente veio lá dentro do cenáculo. E o que eles começaram a falar? Começaram a falar em línguas. Aí Pedro falou: não, o Evangelho não é só para judeus, o Evangelho é para todas as pessoas, porque o que aconteceu lá dentro do cenáculo aconteceu com eles também. Então Deus mostrou para eles que o Evangelho era para todos e não para uma parte. Mas o comportamento de Barnabé era esse. Quando estava no meio de judeus, se comportava como judeu. Quando estava no meio de gentil, se comportava como gentil. E quando tinha algum judeu, então ele se comportava como judeu no meio do gentil. É o duas caras, é o famoso duas caras. Então Paulo diz: não vou levar João Marcos, porque ele vai fiscalizar e vai atrapalhar o meu trabalho missionário. Quarto, Paulo sentiu que por conta disso, João Marcos limitaria o seu trabalho missionário. Então, Paulo, se eu levar esse menino, ele vai ficar fiscalizando, olhando o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, vai subir para Jerusalém e ficar falando, fermentando na cabeça de Tiago, que era então responsável pelos apóstolos até então. Então, querido, aqui estão os motivos pelos quais Paulo não queria levar João Marcos na segunda viagem missionária, aonde se deu a separação entre Paulo e Barnabé. Para Paulo, João Marcos não entendeu a correta interpretação. Vamos ler o que João Marcos não entendeu. Vamos ler Atos capítulo 15. Irmãos, vocês estão me entendendo? Amém? Não vai entender, viu? Atos capítulo 15, nós chamamos de o primeiro concílio da igreja.
havia uma questão a resolver ali. Os crentes judeus, e aí vocês têm que entender o seguinte: os crentes judeus, os cristãos judeus, eles continuavam guardando a lei judaica, os costumes, a cultura judaica. Só que eles entenderam que aquilo já apontava para Jesus. Já não usavam mais aquilo como meio de salvação, mas sabiam que apontava para Cristo. Mas eles continuavam indo na sinagoga, indo no templo, obedecendo a Páscoa. Eles continuavam com esse rito, já entendendo que tudo se cumpria em Cristo. Aí surgiu uma questão: e os gentios? O que nós vamos fazer com os gentios? Eles vão também guardar os mandamentos como nós guardamos, ou eles vão ficar livremente, vão viver de qualquer maneira? Então é feito um concílio, ou seja, uma reunião para decidir essa situação, como nós vamos tratar os crentes gentios. Aí no capítulo 15, versículo 23 e 29, vamos ver a decisão dessa reunião. Por intermédio deles, enviaram a seguinte carta, ou seja, a decisão que foi decidida lá na reunião que eles fizeram para decidir como que seria tratado os gentios, agora está sendo mandada por meio de uma carta pelas mãos de Paulo e Barnabé. Qual foi a decisão? Os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Uma vez que soubemos que alguns dos nossos vos perturbaram com palavras e transtornaram vossa alma, dizendo que vos deveis circuncidar e guardar a lei, aos quais não temos nenhum mandamento. Por que eles fizeram isso? Porque estavam alguns judeus no meio da igreja, das igrejas que foram citadas aqui, Antioquia, Síria e Cilícia, dizendo o seguinte: vocês receberam a Cristo, mas vocês têm que obedecer os mandamentos, têm que ter a circuncisão, têm que guardar o sábado, vocês têm que fazer em tudo. Então eles, vamos mandar a decisão da igreja de Jerusalém, como é que eles vão se comportar. Então por isso que ele fala dessa forma aqui no versículo 24. Versículo 25: pareceu-nos bem, reunindo concordemente, escolher alguns homens e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo. Então decidiu-se chamar Paulo e Barnabé e mais alguns para descer às igrejas e anunciar a decisão que foi dita lá no concílio. Versículo 26: homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, pois, Judas e Silas, os quais confirmarão pessoalmente que vos escrevo. Uma testemunha. Ou seja, aquilo que está dito nessa carta foi a decisão do concílio de Jerusalém. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Irmão, Cristo abre a porta. Cristo é aquele que abre a porta para nós entrarmos com facilidade. Não põe nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhuma dificuldade. Ele abre a porta para nós entrarmos. E nós hoje estamos nos tornando especialistas em fechar as portas. Cristo abre a porta e nós fechamos a porta muitas vezes, querendo impor coisas para as pessoas que nem mesmo a palavra de Deus impõe. Então Cristo abre e nós estamos nos tornando especialistas em fechar a porta. Aonde que eu parei? 29. Qual foi a decisão? Versículo 29: que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos. Por quê? Porque a carne que era vendida nas regiões ali, elas eram primeiro apresentadas aos ídolos e depois ia para o açougue. Então se eles comprassem aquela carne seria uma carne que estaria apresentada aos ídolos. Então a decisão é que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, porque era costume eles fazerem comida, carne com sangue. E ele diz: se abstenhais do sangue, porque o sangue é a vida do animal, e o sangue representa o sangue que seria derramado também, que foi derramado, da carne de animais sufocada e da prostituição. Por que da prostituição?
existiam prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que estavam ao serviço do templo, em que os homens iam ali para prestar sua adoração, e fazia parte da adoração ter relações sexuais com essas mulheres. Portanto, ele fala: se abstenhais da prostituição, de tais coisas fazeis bem vos guardar, bem vos vale. Então, essa foi a decisão do concílio de Jerusalém, que o povo se abstenhasse, ficasse longe dos ídolos, ficasse longe da prostituição e guardasse só isso que estava sendo passado. Só que João Marcos não entendeu isso. João Marcos entendia que eles tinham que guardar a lei, tinham que guardar os mandamentos, mesmo estando em Cristo Jesus. Então o concílio decide que não seria dessa forma. Então Paulo diz: se eu levar esse menino, vai ser um empecilho, vai ser um trave. Então, por essas razões aqui, irmãos, que Paulo e Barnabé se apartam. Porque Barnabé queria levar, Paulo não queria levar. Então Barnabé parte para um lado e Paulo parte para o outro lado com Silas e vai fazer a sua segunda viagem missionária. Então o que vivemos hoje não é nenhuma novidade. O que vivemos hoje já foi vivenciado antigamente e vai continuar sendo vivenciado. Então essa é a razão que Paulo e Barnabé se separam. A carta para as igrejas. Aqui a gente já leu, então não vamos precisar ler, vamos pular, vamos passar. Para Paulo, Barnabé estava dando, na verdade, um passo atrás. Por que um passo atrás? Porque Barnabé queria impor a ideia de que aceitou a Cristo, mas tem que guardar os mandamentos. Paulo não, Paulo deu um passo para frente e ficou com a decisão de Jerusalém. Não, eles não precisam guardar nada, eles não precisam obedecer os mandamentos, eles só têm que se abster dos ídolos e da prostituição e do sangue, e aí vida que segue. Então, portanto, dessa desavença, desse desacordo entre Paulo e Barnabé, que cada um vai para um lado e cada um vai anunciar o evangelho da mesma forma. Irmãos, não que eles ficaram, a briga foi de tal maneira que eles o texto não fala isso, estou só pensando, que eles não se encontravam, que eles não se falavam. O que houve ali foi um desacordo de ideias e de maneira de entender o texto sagrado desse de Jerusalém. Mas isso não quer dizer que eles se apartaram, nunca mais se viram, nunca mais se falaram, nunca mais se tocaram. Não. Cada um foi para um lado, mas a comunhão deles continuou sendo a mesma, mesmo com essa diferença de opinião. Então, aquilo que eu falei, Cristo abre e nós nos tornamos especialistas em fechar as portas do Evangelho para muitas pessoas. Hoje nós estamos num ponto que nós não conseguimos segurar ninguém dentro da igreja. As pessoas vêm, ficam um tempo e saem. E uma das coisas que leva as pessoas a sair, dentre muitas outras coisas, uma das coisas é o nosso comportamento, a nossa maneira, a nossa postura, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de se tratar, a nossa maneira de conviver. Isso acaba afastando as pessoas. Então a gente fecha as portas do Evangelho, quando na verdade ela foi aberta. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus aparece a João e diz: olha, João, a carta à igreja de Laodiceia, você diz a ela que eu pus uma porta aberta diante dela e ninguém pode fechar. Qual é essa porta, irmãos? A porta do Evangelho, da pregação do Evangelho. Ninguém pode fechar essa porta. Ninguém pode
barrar essa porta. Mas nós, com o nosso jeito ruim, com o nosso jeito maligno de ser às vezes, fechamos a porta do Evangelho a muitos, tanto aos que vêm quanto aos que estão de fora. Então essa porta que foi aberta, ela não pode ser fechada por mim, ela não pode ser fechada por você, com nossas ações, com nossas atitudes. Ela tem que continuar aberta. Então Paulo rompe com Barnabé e João, porque ele entendia que o Evangelho deveria ser universalizado, a salvação em Cristo deveria alcançar todos sem nenhum tipo de restrições. Então Paulo entendia, o Evangelho tem que ser universal, e o Evangelho tem que alcançar a todos sem nenhum tipo de restrição. Então, é esse Evangelho que nós devemos pregar. É esse Evangelho que nós devemos anunciar a todos sem nenhum tipo de restrição, para que as pessoas se acheguem até Cristo e sirvam a Cristo. Aqui algumas cidades que ele passou. Nessa viagem, irmãos, Paulo ele sentiu duas coisas que nós sentimos demais: sentimento de fracasso e desânimo. Nessa viagem, Paulo vivenciou dois sentimentos comuns a todos. Quando pregou em Atenas, no Areópago. Vamos ler esse texto? Atos, capítulo 32, capítulo 17, versículo 32 e 34. Paulo, na sua segunda viagem, ele experimentou um desânimo e um sentimento de fracasso terrível. Quando ele entra na cidade de Atenas, vai no Areópago, um espaço reservado para os filósofos, e começa no seu Evangelho. Vamos ver o que diz o texto aqui, capítulo 17, versículo 32 a 34. A menção, vamos ler o versículo 31 até o 34 para a gente entender. Porque tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio do homem a quem designou, no caso Cristo. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A menção da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos em outra ocasião. Assim Paulo retirou-se do meio deles. Chegando, porém, alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Então Paulo anuncia o Evangelho, não tem o êxito que ele queria, e aí ele vai sentir o que nós sentimos sempre, irmãos. Batalhar pelo Evangelho, nós temos que entender que esse sentimento nós sempre vamos ter, não tem jeito, não tem como nós fugirmos disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 em diante, vai dizer que Paulo sentiu esse sentimento de fracasso na pregação do Evangelho. A fim de que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, pois estando ainda convosco, predissemos que haveríamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós bem o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, procurei saber a respeito da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e nosso trabalho redundasse em inútil. Então, esse sentimento de fracasso, Paulo sentiu durante sua viagem missionária, pregando o Evangelho, falando o Evangelho, porque ele falava, ele dizia, ele pregava, ele ensinava, e as pessoas não davam crédito àquilo que Paulo estava falando, àquilo que Paulo estava ensinando para a igreja, ensinando ao povo. E aquilo foi crescendo um sentimento de fracasso em Paulo, mas ele mesmo assim, mesmo dessa forma, ele continuou batalhando pelo Evangelho. Então, querido, batalhar pelo Evangelho é experimentar ao mesmo tempo sentimento de fracasso e sentimento de desânimo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 2 e 3, onde Paulo deixa estampado também esse sentimento de desânimo que ele sentiu por
conta da pregação do Evangelho. Porque não me propus saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse estribada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo deixa transparecer aqui também, principalmente no versículo 3, esse sentimento de desânimo, irmãos, esse sentimento de fracasso. Porque trabalhar no Evangelho, trabalhar para Cristo, infelizmente, é você sentir isso ao mesmo tempo, sentimento de desânimo e sentimento de fracasso, porque você fala, você batalha, você diz, você ensina, e as pessoas não ouvem, as pessoas não dão crédito, as pessoas não fazem aquilo que você fala, aquilo que você ensina, então você acaba se sentindo um fracassado e acaba desanimando, porque as pessoas não ouvem e não dão crédito àquilo que está sendo dito. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós que estamos batalhando e ainda temos força, energia para batalhar, temos que continuar, independente do que, de como a igreja esteja, de como o povo esteja, nós temos que continuar batalhando pelo Evangelho. Por quê? Porque nossa salvação, ela é individual. Individual. Ninguém vai dar conta de minha vida. Eu não vou dar conta da vida de ninguém, eu vou dar conta de minha vida. Portanto, que no dia que eu chegar lá, no tribunal de Cristo, Ele vai me perguntar: por que você, em desanimando e sentindo fracasso, parou? Por que você, sentindo vontade de largar tudo, por que largou? Por que não continuou? Então, irmãos, independente do que sofremos, independente do que sentimos, nós temos que continuar batendo no Evangelho, porque o nosso trabalho, como diz a Bíblia, ele não é em vão. Ele tem uma recompensa, e essa recompensa ela se dará diante de nosso Deus. Como eu sempre digo aqui, cada um cuide de sua galinha, cada um cuide de sua vida. E é o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, antes dele subir para Jerusalém. Ele vai se despedir da igreja de Éfeso, e ele vai dizer para que cada um cuide de si mesmo, ou que cada um cuide de sua própria vida, porque cada um de nós vai dar conta de si. Eu não vou dar conta da vida do meu irmão não vai dar conta de mim, cada um vai dar conta de si mesmo. Vamos ler para encerrar, vamos voltar lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo. Pode chegar, irmão José, a senhora chegou na hora boa, fique em paz, pode chegar. Atos capítulo 20, diz assim, o versículo 21, tá? Capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos, conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. E aqui, pode sentar, irmã Juscelina. E aqui Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Ele está se despedindo, porque ele sabia que subindo para Roma, ele seria preso e morto. Então ele está se despedindo da igreja de Éfeso aqui. Verso 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela que me esperam prisões e tribulações, mas em nada, e aí Paulo está dizendo, mesmo experimentando sentimento de fracasso, sentimento de desânimo, olha só o que ele diz, mas em nada tenho minha vida, aqui, verso 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Já sabia, não voltaria mais. Portanto, no dia de hoje, vos declaro que estou limpo do sangue
estando em sentimento de fracasso, eu não deixei de anunciar o Evangelho de Deus. Aí o versículo 28. Olhai por vós, olhar pois por vós e por todo o rebanho. Qual é a recomendação de Paulo primeiro? Para a igreja? Olhai por vós mesmo. Olhe sua própria vida. Ele dizendo isso para os obreiros, os bispos, a qual ia deixar ali em Éfeso. Ele diz: olhe para a sua própria vida primeiro, cuide de sua própria vida primeiro, para que depois você consiga cuidar do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Aqui ele chama todos os presbíteros, a qual ele havia fundado a igreja, chama todos eles, e ele fala isso: cuide de vocês mesmos primeiro, para depois vocês cuidarem do rebanho de Deus. Verso 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no vosso meio lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que dirão coisas perversas, para atraírem a eles aos discípulos. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que durante 3 anos, olha só quanto tempo Paulo passou pregando lá em Éfeso, ou na região toda da Ásia. Durante 3 anos não cessei, de noite e dia, de molestar com lágrimas cada um de vós. Então, mesmo experimentando desânimo, Paulo não deixou de servir ao Senhor. Mesmo sentindo o sentimento de fracasso, Paulo não deixou de servir ao Senhor. E é nesse estado depressivo que Paulo começa no seu evangelho em Corinto. Então Paulo entra em Corinto, mesmo estando em sentimento de desânimo e fracasso, para continuar pregando o evangelho de Deus, anunciando a palavra de Deus. Então, querido, independente de que estejamos sentindo, independente de que estejamos sofrendo, nós temos que continuar a nossa caminhada, a nossa carreira. E ele diz: na cidade fiquei 18 meses, ficou hospedado na casa de Priscila e Áquila durante a semana. O que Paulo fazia durante a semana? Junto com Priscila e Áquila, ele trabalhava fabricando o templo, e aos sábados ele entrava na sinagoga. Vamos ler Atos capítulo 18, aonde Deus dá um conforto a Paulo para tirar ele desse estado de desânimo e desse sentimento de fracasso. Ele tem uma visão. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. O Senhor disse em visão noturna a Paulo: não temas, fale e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém porá as mãos em ti para te fazer mal algum, porque tem muito povo nesta cidade. Então Deus vem e conforta Paulo. Paulo, eu sei que você está desanimado, você está sentindo sentimento de fracasso, você fala, o povo não dá ouvido, você fala, o povo não dá crédito, mas tem uma coisa: não te cale, não deixe de falar, continue anunciando, porque tem muita gente ainda para você evangelizar. Então, irmão, servir a Jesus é isso, é servir sentindo fracasso e sentindo desânimo mesmo. Mas Ele sempre nos conforta nessas situações. E foi em Corinto que Paulo escreveu o primeiro e o segundo Tessalonicenses. Quem é o autor da epístola aos Efésios? O apóstolo Paulo, quem escreveu essa epístola. Qual foi a data? Mais ou menos no ano 62. Qual é o tema? O corpo de Cristo. Paulo vai trabalhar nessa epístola e nas outras epístolas que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Quando eu decidi pregar só nas epístolas a partir de agora, até todas as epístolas foram esgotadas, é porque nas epístolas nós ouvimos o que nós não queremos ouvir, irmãos. Quando começamos a estudar as epístolas de Paulo e dos apóstolos, nós começamos a ouvir coisas que nós não queremos ouvir. E nós achamos até que quem fala dessas epístolas está nos atacando.
precioso e da igreja também. Porque nas epístolas é tratado de coisas que nós não queremos que seja tratada, é falado de coisas que nós não queremos que seja falada. E são nelas que nós temos que bater constantemente, ensinar constantemente, pregar constantemente, para que a igreja se torne de fato o tema da epístola aos Efésios, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo visível de Cristo na terra. Portanto, que quando o mundo olha para nós, tem que olhar Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo na terra, o corpo visível. Nós temos que nos revestir de Cristo para o povo ver Cristo em nós. É uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa impossível. Por que nós temos problemas? Não só aqui na Luz Divina, mas em todas as igrejas há problemas diversos. Porque nós ainda não morremos o suficiente. Nós não morremos o suficiente ainda. Porque o dia que nós morremos suficientemente bem morrido, todas as diferenças, todas as opiniões, todas as vontades serão subjugadas à vontade de Deus, serviremos a Cristo como corpo de Cristo. Mas como não morremos o suficiente ainda há um restinho de velho homem em nós, falando, gritando, se manifestando toda hora. E aí é por isso que a gente vê problemas e mais problemas que parece que nunca cessam, porque nós não queremos morrer suficientemente bem morrido para nos tornarmos corpo de Cristo. Qual é a palavra-chave de Éfeso, da Epístola aos Efésios? Vamos ler Efésios capítulo 1 e versículo 3. Qual é a palavra-chave dessa epístola? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu não sei o que os irmãos pensam quando leem essa epístola aos Efésios e quando leem esse texto especificamente. Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Aonde há regiões celestiais, irmãos? E aqui eu encerro. Aonde há regiões celestiais? Que Paulo está falando aqui. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aonde há esses lugares celestiais? Ora, estamos falando que a igreja é o corpo de Cristo. Aqui é o lugar celestiais, a qual Deus nos abençoou. A igreja, como corpo de Cristo, é ou deveria ser os lugares celestiais. A igreja de Cristo deveria ser comunidade de cura. As pessoas deveriam entrar aqui e ser curadas na alma, não no corpo. O corpo é um mero detalhe. As pessoas deveriam entrar aqui e ser curadas na alma, não se adoecer na alma. Uma igreja onde eu entro e me adoeço é porque aquela igreja está doente. Aquele corpo está doente, precisa ser sarado, precisa ser curado, para que a igreja, como corpo de Cristo, seja uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura. Então a palavra-chave desse texto é que Ele nos colocou nas regiões ou nos lugares celestiais em Cristo. Fiquemos com essa palavra. Sábado que vem, cedo, não voltar, nós estamos aqui novamente orando, consagrando nossa vida e ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Esse estudo, se você quiser ver depois, vai estar colocado lá no grupo, vou colocar lá no grupo, deixar disponível lá para você ver quantas vezes você quiser. Irmãos, não se importe com o tanto de pessoas que vêm, se importe com você que veio. O importante não é que não veio, o
O importante é quem veio. Amém. É essa a sua preocupação. Você veio, você está aqui? Amém. E quem não veio? Quem não veio? Amém. Não é problema nosso. Quem não veio não é problema nosso. O problema nosso é nós estarmos aqui. Quem não veio não é problema nosso. É problema de quem não veio com Deus. Nosso problema é nós estarmos aqui. Então nos preocupemos conosco. Então não interessa se vem 2, se vem 3. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque nós precisamos da misericórdia de Deus em nossa vida. Então vamos buscar a misericórdia de Deus sobre nossa vida. E não vamos nos importar com quem veio ou deixou de vir. Vamos nos importar conosco. Por eles nós fazemos orar e pedir misericórdia de Deus. Mas vamos nos preocupar conosco, porque estamos aqui buscando a misericórdia do Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse período de oração e consagração e meditação na palavra de Deus. E semana que vem, se Ele não contar, nós estamos aqui de novo, a partir das 8, orando e aprendendo a palavra de Deus. Eu quero agradecer que eu não pude vir porque eu caí, mas me machuquei tanto que a outra semana eu comecei a levantar. E bati com a